Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma palavra de Deus aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Está aqui comigo minha mãe, seu Evandro. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí onde chegar esse áudio, você que vai ouvir essa mensagem. Hoje nós vamos falar da humildade que atrai a graça do nosso Deus. A humildade que atrai a graça do nosso Deus. É esse que nós vamos aprender aqui, sobre a humildade. Aos irmãos, às irmãs, né, que estão aí ligadinhos, já demos a paz do Senhor Jesus. Então aqui hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês que estão ouvindo a mensagem, né, a palavra. Nós vamos compartilhar uma palavra aqui que nos ensina sobre o poder transformador, né, da humildade. E também nós vamos falar sobre o perigo mortal da arrogância. Perigo mortal da arrogância. Por isso, a mensagem tem um tema aqui, humildade que atrai a graça do nosso Deus, a graça de Deus, né? Então, o perigo aí mortal da arrogância. E o texto que eu li aqui nos lembra de dois personagens bíblicos da palavra de Deus, que eu vou estar comentando aqui com vocês, né? De dois personagens bíblicos bem conhecidos, né? Bem conhecidos. O primeiro dele é o rei Nabucodonosor. Você vai lembrar dessa história na hora que eu começar a falar, né? O arrogante. Esse é o Nabucodonosor. O arrogante, o orgulhoso. E também o outro que eu peguei aqui para nós colocar dentro dessa mensagem é o rei Davi, que é o humilde, né? Tinha tudo, era um rei que tinha tudo, o poder do milho na mão, mas era um rei que era humilde. Um perdeu tudo por sua soberba, que é o rei Nabucodonosor, orgulhoso. Ele perdeu tudo pela soberba que ele tinha. E o outro, né, que eu vou dar o exemplo, que é o rei Davi, esse outro foi exaltado pela sua humildade. Então aqui a palavra de Deus, ela é clara. A palavra do nosso Deus, ela é clara. Esse versículo eu peguei aqui para nós estar fundamentado nele. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia está dizendo assim: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aí você já viu o tema da mensagem, né? Está aqui dentro, onde a gente vai explorar essas lições aqui, que pode transformar nossas vidas e nos manter também na presença do nosso Deus. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é do rei Nabucodonosor, né? A queda do rei Nabucodonosor pela arrogância dele e pelo orgulho dele. A Bíblia vai dizer para nós no livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 28 ao 33, aonde a gente lê, nós lemos aqui sobre o rei Nabucodonosor. Você pode estar lendo aí, porque como aqui o áudio é curto, é média de 15 a 20, 22, 25 minutos, então não dá para mim ler todo o texto, eu prefiro mais comentar, e você olha na Bíblia. Quanto mais você lê a Escritura Sagrada, mais ela vai te dar entendimento da palavra. Tá bom? Daniel, capítulo 28 ao 33, a gente lê sobre o rei Nabucodonosor. Quem é o rei Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor foi o governante mais poderoso ali do mundo no tempo dele. No tempo dele, ele foi um dos governantes mais poderosos que teve. O rei Nabucodonosor, você conhecer, depois você lê na história lá, você pode confirmar. O rei Nabucodonosor, ele construiu um vasto império e um monumento de orgulho, assim, grande, né? Um monumento. E no momento de orgulho dele, desse orgulho que ele estava ali, grande, por ele ter construído esse grande império, esse vasto império, o rei Nabucodonosor, ele diz assim, em Daniel capítulo 4, versículo 30. Olha o que o rei Nabucodonosor dele disse. Não é esta a grande Babilônia que eu
edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. Você entendeu? Então ele disse ele deu essa palavra como se ele tivesse edificado com a força do poder dele e para a glória dele, não foi para Deus. Ele não quis considerar que o que ele tinha vindo de Deus, é orgulhoso, ele é arrogante. E por causa dessa arrogância do rei Nabucodonosor, o que Deus fez? Deus humilhou. Você vai lembrar dessa história, da humilhação. Deus, ele humilhou. O rei Nabucodonosor, ele perdeu a sua sanidade e ele foi expulso do palácio. E ele viveu, sabe o quê? Como? Ele viveu como um animal. A Bíblia vai dizer lá para nós que ele estava comendo capim. Viveu como um animal, comendo capim lá no campo. E por 7 anos, Nabucodonosor, ele sofreu ali comendo capim. Até ele reconhecer que o Altíssimo, o nosso soberano Deus, ele tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Todos. A Bíblia diz para nós em Daniel, capítulo 4, 32. Só quando ele se humilhou é que Deus restaurou a sua posição. É muito interessante você ver essa história lá. Você vê o que a arrogância e o orgulho faz. Mas ainda há tempo, para se consertar. Ali ele acabou se humilhando na presença de Deus. E esse exemplo do rei Nabucodonosor que caiu, lá de cima do orgulho, teve que comer capim, grama lá, ser humilhado, esse exemplo, ele nos ensina que a arrogância, cuidado, você que é arrogante, Às vezes a pessoa é arrogante e não sabe que é arrogante, Então esse exemplo nos ensina que a arrogância, ela nos distancia de Deus. Ela nos distancia de Deus. A arrogância, ela abre porta, ou portas, Não uma, mas várias portas, para o fracasso. Olha o rei Nabucodonosor, ficou fracassado. O que ele construiu, perdeu tudo. Então isso, nos dias de hoje, ensina para nós que o orgulho, a arrogância, nos distancia de Deus. E quando se distancia de Deus, abre porta para o fracasso, abre porta para a humilhação. A Bíblia está dizendo lá em Provérbios 16, 18, a Bíblia fala assim para nós aqui em Provérbios 6, 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, a arrogância é terrível, Então, esse é o primeiro exemplo de uma pessoa soberba e orgulhosa. E agora vamos ver o segundo exemplo que eu peguei, que é do rei Davi, da humildade. Peguei um arrogante, um orgulhoso, que é Nabucodonosor, e peguei também um que é humilde, o rei Davi. O rei Davi sai da exaltação, a exaltação pela humildade. Aleluia. Davi está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, onde eu vou estar comentando com você. Aqui a Bíblia vai dizer que Deus envia o profeta Samuel para ungir o próximo rei, o rei de Israel. E enquanto todas as pessoas ali estavam esperando que Deus escolhesse um dos irmãos mais fortes ali de José, um dos irmãos mais imponentes, o Senhor, o nosso Deus, ele escolheu quem? Davi. Um jovem pastor de ovelhas. E Deus estava dizendo assim, O Senhor, ele disse assim, Samuel, o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus vê por dentro. Mesmo após ser ungido, o rei ali, Davi, ele permaneceu o quê? Ele permaneceu do jeito que ele era. Ele permaneceu humilde. Ele continuou, depois que ele foi ungido e consagrado ali na casa dele, diante dos irmãos do pai dele,
né? Davi, ele continuou ali cuidando das ovelhas e do pai dele. Ele esperou pacientemente o tempo de Deus, confiando que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o exaltaria na hora certa. A sua humildade, a humildade de Davi e a dependência total em Deus preparou ele para derrotar, para ele vencer o Golias, para ele liderar Israel e para ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Está em Atos Apóstolos, capítulo 13, 22. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então aqui a gente aprende com Davi, e Davi nos ensina aqui que quando nós nos colocamos nas mãos desse Deus poderoso, soberano, com humildade, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, ele nos exalta no momento certo. A Bíblia vai dizer para nós aqui no Salmos 23:1, onde Davi ele declara, olha que Davi declara na humildade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala isso, ele está demonstrando confiança total num Deus poderoso. Ele está mostrando confiança total que Deus ele cuida, que ele guarda, que ele protege, que ele transforma, que ele enriquece, que ele empobrece. Davi está mostrando que ele confia totalmente em Deus. O Senhor é o meu pastor. E aí, meus irmãos, a gente vê esses dois personagens que eu peguei aqui, Nabucodonosor, o arrogante e orgulhoso, e Davi, um escolhido que era humilde e continuou na humildade. A gente vê que a arrogância, ela nos afasta de Deus, mas a humildade atrai a graça, que é o tema que eu lancei no início dessa palavra. A arrogância nos afasta de Deus, mas a humildade atrai a graça. Há um contraste aqui, bem claro, entre esses dois personagens, Nabucodonosor e Davi. Há um contraste aqui. Enquanto Nabucodonosor, ele confiava em si mesmo, no seu próprio umbigo, na sua força, como ele disse, que ele fez com a força dele, enquanto ele confiava nele mesmo, né? Que a Bíblia diz que nós temos que confiar em Deus, não em nós mesmos, né? Nabucodonosor confiava em si próprio. Aí a gente vê que Davi confiava em quem? Em Deus. Davi não confiava na força dele. Quando ele enfrentou aquele gigante, o que Davi falou? Você vem contra mim com paus, com não sei o quê, né? E ele olha para o gigante e ele fala assim, e eu vou contra ti com a força do meu Deus, né? Com a presença do meu Deus. Então, aqui a gente aprende que a arrogância, né? A soberba, a arrogância, o orgulho, ela nos faz pensar que somos suficientes. Quantas pessoas pensam na sua própria força, né? Que a gente conhece. Eu fiz, eu faço, eu consigo, eu posso. Na verdade, não pode nada, não faz nada, não consegue nada. Sem Deus, não faz nada. Então, a arrogância nos faz pensar que somos suficientes, que podemos alcançar tudo por conta própria. Essa mentalidade acaba nos afastando de Deus. Essa mentalidade acaba nos deixando vulneráveis ao ataque do inimigo. O inimigo, ele usa a soberba, ele usa o orgulho, o inimigo, para nos derrubar. Ele vai dando corda, ele deixa subir, ele deixa a pessoa crescer. Quando ela começa a se exaltar, dizer, eu fiz com a minha força, eu fiz porque eu fui, eu fiz porque foi eu, né? Ele começa a se engrandecer, como o Nabucodonosor queria a glória para ele, né? O inimigo deixa crescer ao ponto que ele fica bem alto. Quando ele se afasta, quer ver que afastou de Deus mesmo, que ele chamou tudo para si, a responsabilidade, chamou para ele a força, a glória, tudo para ele, o que o inimigo faz? O inimigo derruba. Por quê? Porque
ele sabe que um coração orgulhoso está longe da proteção do Pai. Está longe da proteção de Deus. Um coração orgulhoso. Por que que Lucifer caiu? Por que que Lucifer foi expulso do céu? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Por isso que foi expulso do céu. Ele queria ser mais do que Deus. Em Lucas capítulo 14, versículo 11, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele disse assim: todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então não adianta a gente querer se exaltar, se engrandecer. A gente tem que ser humilde. Chamar a responsabilidade para Deus. Não tenho nada. Eu não fiz nada para merecer, não fiz, no ar que eu respiro não foi eu que fiz. Não tenho nada. Então Deus, ele nos chama, o nosso Pai, ele nos chama nós para um caminho de humildade, aonde nós reconhecemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de quem? Vem dele, do Criador. Nós não temos força, nós não temos nada, tudo vem dele. Tudo vem do Pai. Diferente do Nabucodonosor, que achou que era ele que conseguia. Quando nós nos humilhamos, Deus derrama sua graça sobre nós. A gente tem que pôr em prática a nossa fé, a gente tem que pôr em prática sempre a nossa confiança nesse Deus e a nossa vigilância também. Por quê? Porque a humildade é uma atitude de fé. Ser humilde é uma atitude de fé. Quando nós confiamos em Deus, reconhecemos que não somos nada sem Ele. Nós reconhecemos que não somos nada sem Ele, sem o Pai, o Todo-Poderoso. E isso nos leva a uma vida do quê? De oração. Isso nos leva a uma vida de dependência desse Deus. Ao ponto de dizer: Senhor, eu dependo de Ti para andar, eu dependo de Ti para falar, eu dependo de Ti para respirar, eu dependo de Ti para viver, eu dependo do Senhor para tudo. Sou dependente totalmente de Ti, em todas as coisas. Quando a gente está assim, isso nos ajuda a resistir o inimigo, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então o inimigo, o diabo, ele sempre tenta, ele tenta plantar semente de arrogância, de orgulho, de soberba nos nossos corações. Ele quer que nós venhamos acreditar, que nós acreditemos que podemos resolver tudo sozinhos, sem a presença de Deus. Que não precisamos buscar a direção de Deus quando a gente precisa resolver alguma coisa. Precisamos vigiar constantemente e pedir ao nosso Pai, ao Senhor, pedir a Ele um coração humilde, um coração ensinável. No livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nos lembra assim: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E nessa história aqui a gente aprende também o cuidado com o inimigo que tenta nos afastar de Deus. O inimigo sabe que a arrogância, que a soberba, isso nos afasta de Deus, abre brecha nas nossas vidas. Pastor, mas tem isso? Tem. 1 Pedro 5,8. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é eu que estou falando, está escrito aqui na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. É uma advertência para vigiar, ser sóbrio. Então não podemos nos esquecer, meus queridos irmãos, meu irmão, você que está ouvindo a mensagem, não podemos esquecer que a nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Precisamos revestirmos-nos
da armadura de Deus, como está escrito lá no Efésios 6, versículo 10. E permanecer firme na humildade e também na dependência de Deus. Devemos permanecer assim. Então, meus queridos irmãos, aprendemos hoje aqui que a arrogância... Olha, o minuto passa, já são 20 minutos. A arrogância é um caminho para a destruição, enquanto a humildade aqui que a gente aprendeu com Davi é a chave para a graça e o favor de Deus nas nossas vidas. Nabucodonosor foi humilhado por sua soberba, mas Davi, ele foi exaltado por sua humildade. E o Senhor nos chama para viver em humildade, confiando nele em todas as áreas das nossas vidas. E que nós possamos nos humilhar diante do nosso Deus, reconhecendo que sem ele nada somos. Vamos orar e pedir que Deus nos dê um coração humilde, para que possamos resistir ao inimigo e viver de acordo com a vontade de Deus. Lembramos sempre, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Vamos orar em nome de Jesus? Para terminar. Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai querido, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, meu Pai. Pai querido, nos ajuda, meu Deus, a viver, meu Deus, em humildade, como o Senhor acabou de falar conosco. A vivermos, meu Pai, na dependência do Senhor. Porque muitas das vezes, meu Deus, pensamos, meu Deus, que somos alguma coisa. E na verdade, meu Deus, sem ti nós não somos nada, meu Pai. Senhor, livra-nos, ó Deus, do orgulho, meu Pai. Não queremos orgulho em nosso coração. Livra-nos, ó Deus, da soberba, meu Pai. Não queremos isso em nossa vida. Pai querido, nos fortalece-nos, ó Deus. Fortalece a cada irmão, cada irmã nesta hora. Fortalece, meu Deus, contra, meu Deus, a cilada do inimigo, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, sempre buscar a tua graça. Que nós possamos sempre buscar, meu Deus, a tua direção, meu Pai, em nossas vidas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos, meu Pai, assim como Davi disse naquela palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Davi, ele escreve o Salmo 50 ali, e ele diz ao Senhor, ao Todo-Poderoso, retire tudo de mim, Senhor, mas não tire de mim o teu Espírito, Senhor. Davi se humilhou perante o Senhor. Davi exaltou o Senhor, glorificou o Senhor, e o Senhor deu a graça, a vitória a Davi. Que o Senhor venha dar graça, meu Pai, a nós também, nesta terra de viventes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os ouvintes desta mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.